Fazer ediçãozinha do YouTube de novo. E aí rapaziada, tudo bom? Meu nome é Leonardo Santos de Almeida, eu tenho 17 anos, estudo no Colégio Faial e estou atualmente cursando o segundo ano de ensino médio. E hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho de história que é sobre a Guerra da Secessão, que ocorreu nos Estados Unidos entre os anos de 1861 e o ano de 1865. Mas bom, para entender um pouquinho sobre a guerra, a gente tem que entender como que ela foi e entender suas principais características. Bom, o regime do norte do país, no caso dos estados do norte, era um regime mais republicano, enquanto o sul era um pouco diferente. Eles participavam de um regime um pouco mais democrático, onde eles exerciam a principal fonte como a democracia. Já na economia, a gente tem dois polos muito diferentes, onde o norte eles viviam num protecionismo. Que o que acontecia? Eles protegiam muito as suas indústrias, seu mercado, seu comércio, onde era livre de produtos ingleses, ou seja, eles não gostavam de fazer esse livre comércio dentro do país, quanto também com a Inglaterra. E o sul ele era diferente. O que acontecia no sul? Ele eram 11 estados onde eles defendiam o livre comércio, que era um comércio livre entre todos os estados do país, e tanto com fora do país, quanto também um comércio totalmente sem tarifas. Onde é que eu tava? Pera aí, eu tenho que voltar. Ai. Tá. E bom, essa questão tarifária, ela deu a base desse conflito, onde ocorreu a Guerra da Secessão. E o que foi a base desse conflito? Por que ele aconteceu, certo? Outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração foi a eleição do presidente Abraham Lincoln, no ano de 1860. E isso pode ser considerado meio que o estopim da guerra, ou seja, onde ela realmente se inicia de fato. Mesmo ele sendo eleito no ano de 1860 e a guerra tendo iniciado no ano de 1861, nesse período de tempo foi onde ocorreram alguns conflitos, mas não a guerra em fato. Bom, e isso tudo ocorreu principalmente ao fato do presidente Abraham Lincoln defender o republicanismo e também ele ser representante principalmente do norte do país. Ou seja, ele defendia o norte e em muitos casos ele contrariava muitas das ideias do sul do país. E foi esse o principal motivo da guerra ter acontecido em si. Bom, explicando agora um pouco mais da parte dos estados do sul, eles se denominavam os confederados, onde 11 estados atuavam. Eles defendiam o quê? Porque ele... Eita. Ah, tá muito burro. É que é coisa pra caralho pra gravar. Eu não tô lendo quase nada, tô só falando direto mesmo. Eu vou explicar um pouquinho sobre os estados do sul. Eles se denominavam os confederados. Por que eles se denominavam assim? Por causa que eles eram 11 estados que se juntaram para contrariar as ideias do norte do país, onde eles utilizavam a mão de obra escrava e defendiam isso com toda a força. Eles próprios declararam guerra contra os estados do norte, isso tudo devido à eleição do presidente Abraham Lincoln e também com a questão das tarifas, que eu já citei anteriormente. Bom, a guerra em fato, o que aconteceu? E o que é o resumo da guerra? Era o norte contra o sul do país, dos Estados Unidos, certo? Onde o norte representava a União e o sul representavam os confederados, como eu acabei de explicar. A guerra... A guerra toda ocorreu em meio a 4 anos de conflitos, onde danos foram sofridos tanto no norte quanto no sul do país. Danos algumas vezes irreversíveis, como danos que também foram consertados depois com o final da guerra. Bom, depois desses 4 anos de muito conflito, muita guerra, muito embate, muita disputa de território principalmente, onde o norte tinha que conseguir invadir o sul, ou seja, o sul teria supostamente maior facilidade para vencer essa guerra, pois eles não teriam que avançar sobre nenhum lugar, apenas defender o seu próprio território. Mas muitas táticas políticas, as tecnologias aplicadas pela indústria do norte, eles conseguiram assim invadir o sul do país e tomar as terras para eles. No final, eita, não há espaço livre suficiente. Cancelar. Tá. Bom, no final de toda a guerra, o que aconteceu? Ocorreu a morte de aproximadamente 600 mil pessoas, 600 mil soldados que foram mortos em conflitos. E mesmo com o norte tendo tantos conflitos assim com o sul do país, o que aconteceu? Eles resolveram ajudar o sul a conseguir se reconstruir. E um dos principais fatores foi a industrialização do sul. Como o sul não eram estados industrializados ainda, e apenas viviam através do mercado do algodão, principalmente que gerava grande riqueza ao sul do país, o norte começou a ajudar e começou a implantar algumas indústrias dentro do sul do país, o que cresceu a economia muito.
nos Estados Unidos naquela época, fazendo com que o país crescesse muito economicamente falando. E outra coisa que aconteceu também foi a abolição da escravatura. Se o Sul defendia a escravatura e o Norte não concordava com isso, queria com que isso acabasse, o Norte vencendo a guerra no final de tudo, o que acontece? O Sul acabou perdendo e a escravatura foi abolida de vez nos Estados Unidos naquela época. E outra coisa que aconteceu, já foi citado, então deixa quieto. Cala a boca, não é pra mim. É que já foi citado, eu falei antes, só que eu não tinha lido. Eu não tô lendo, eu tô olhando pra minha tela e só continuando falando. Esse foi a minha apresentação do trabalho de história sobre esqueci o tema, legal. Esse foi a minha apresentação do trabalho sobre a Guerra de Secessão que aconteceu nos Estados Unidos em 1861. Ah não, filho, para, não é possível, eu tô terminando o bagulho, velho. Para, mano. E bom, essa foi Que ódio, filho. Ah não. Não, velho. Eu tô terminando. Eu tô fechando já essa camarinha. Eu tava fechando o trabalho, deu o intervalo das crianças agora. Vai, filho, acaba rapidinho. E bom, dando uma conclusão no meu trabalho, o que acontece? Para, filho, deixa eu terminar então, por favor, sério. Bom, pessoal, esse foi a minha apresentação de trabalho sobre a Guerra da Secessão que aconteceu nos Estados Unidos entre os anos de 1861